Meus irmãos, quero falar da minha alegria estar aqui novamente, agradecendo ao reverendo Ben-Hur o convite e aos irmãos que já estão aqui para este momento de edificação. Desejamos nesta noite meditar um pouquinho sobre a importância, do trabalho do Ministério Infantil, a vida da igreja. Não sei se você teve o privilégio de nascer na igreja, como nós falamos, né? Eu tive esse privilégio. Como é maravilhoso, desde pequenininho, já ser educado ali na Sagrada Escritura, e ter a UCP, ter o Ministério Infantil, como isso fez bem para a nossa vida. Eu falo dando esse testemunho da minha vida, e se você teve esse privilégio, com certeza você também haverá de concordar comigo. E é baseado nisso que a gente luta, na dependência de Deus, para transmitir este legado, este ensino aos pequeninos também. E Deus haverá de nos abençoar nesta noite, nos conscientizando da importância desse trabalho. Eu quero ler 3 versículos iniciais, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Enquanto localizamos o texto, peço ao nosso irmão lá atrás que pode abrir a nossa projeção. Eu pretendo dar a palestra e depois, no final, dar uns 10, 15 minutos para a gente ouvir os irmãos, as participações, perguntas, contribuições. No final, a gente vai ter esse momento. Efésios, capítulo 5, eu vou ler os versos 15, 16 e 17. Efésios 5, 15 a 17. Diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Eu gosto muito desse texto de Paulo aos Efésios, porque logo em seguida, Paulo vai tratar sobre a vida em família, marido e esposa, pais e filhos, no capítulo 6, a relação de servos e senhores, e ele apresenta, antes de tratar dessas relações, ele apresenta o que a gente chama de pressuposto, o alicerce. Qual é o alicerce? O alicerce é exatamente esta avaliação que nós precisamos fazer dos nossos dias. Vivemos dias maus, difíceis, E no versículo 18, se você olhar, ele vai dizer assim: olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? E aí ele dá os exemplos aqui, para depois ele começar a falar do lar. Para depois ele... Olha o capítulo de número 6 aí. Vamos dar uma olhadinha no 6? Daqui a pouco a gente vai voltar nesse texto aí do capítulo 6, mas vamos ler inicialmente. Ele diz assim: Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Pais, Versículo 4. Vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, existe um pressuposto, antes da gente tratar das questões relacionadas à nossa vida em família e como igreja também, que é a vida de plenitude espiritual. Então tudo começa com a vida de santificação, de compromisso com Deus, buscando a vontade do Senhor, conforme ele diz aqui no versículo 17. Vamos ter mais uma palavra de oração e depois então nós vamos aos nossos temas aqui desta noite. Senhor Deus, graças te damos pela alegria de estarmos aqui neste lugar onde o teu nome é adorado, louvado, a tua palavra pregada, ensinada, lugar de oração. Graças te damos, ó Deus, pelos irmãos que o Senhor inclinou para que eles pudessem estar aqui nesta hora, aqueles que ainda haverão de chegar para este momento. Pedimos a tua bênção, para que o Senhor nos abençoe grandemente e que ao final desta meditação, deste estudo, saiamos, ó Deus, deste lugar edificados, consolados com a nossa esperança avivada no Senhor Jesus e também capacitados pelo teu Santo Espírito a desenvolver, ó Deus, este ministério tão importante que é o cuidado para com as nossas crianças. Cuida de nós e nos abençoa agora, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, fazer o teste. Reverendo Ben-Hur, tem que estar virado para lá? É melhor, Vamos teste aqui, ver se nós vamos mudar. Isso, vamos voltar.
Os temas que vamos abordar aqui, então, é exatamente esses aí, né? A importância do ensino bíblico teológico para as crianças e a importância do envolvimento masculino com o trabalho infantil. Pretendo abordar com os irmãos aqui também sobre um tema muito importante. Não sei se vocês trabalham nas igrejas de vocês, que é sobre a feminilidade e a masculinidade. Eu vou falar um pouquinho sobre a masculinidade, né? Mas em outro momento, os irmãos podem desenvolver sobre a feminilidade também, que é muito importante. A gente entender a diferença da educação de um menino para a educação de uma menina. Porque hoje nós vivemos um mundo que quer igualar tudo. E nós sabemos que essa diferença é de Deus, né? Não em essência, somos iguais perante Deus, tanto homem quanto mulher, mas os papéis são diferentes. Então, muitos problemas que a gente tem lá na frente, quando a gente se casa, o papel do homem, o papel da mulher, muitas vezes o problema começa lá quando criança, porque nunca aprendeu, né? Qual é o papel do homem? O menino tem que ser inclinado para aquela direção que Deus espera de um homem. A menina tem que ser inclinada naquela direção para aquilo que Deus espera de uma mulher. Isso é importante, porque senão depois nós tentamos consertar lá na frente, é difícil. A misericórdia de Deus permite que isso aconteça, né? Mas o ideal é que comecemos desde cedo a ensinar os nossos filhos, né? A educá-los de acordo com aquilo que o Senhor tem prescrito na sua palavra para o homem e para a mulher. O texto inicial nós lemos apenas como uma fundamentação. Gostaria de colocar inicialmente essas verdades aí, irmãos. O ensino bíblico para as crianças é um dever primário dos pais. Nós vivemos dias que muitas vezes as famílias transferem para a igreja, como que dizendo: olha, a igreja tem que educar o meu filho espiritualmente, mas o dever primário é do pai e da mãe. Isso é importante, a gente deixar isso muito claro, não é mesmo? É claro que quando você recebe uma criança na igreja que não tem pais cristãos, isso aí cai, né? Isso aí cai, nós vamos ter que dar um paliativo. Mas quando o pai ou a mãe são cristãos, o dever primário da educação espiritual é dos pais. Quando a gente lê o Antigo Testamento, isso fica muito claro. O direcionamento é sempre dado aos pais. Pais, somos responsáveis pelos nossos filhos. Aí entra o ponto de número 2. A igreja é de fundamental importância, mas entra como um agente secundário. A igreja é aquela que vai nos auxiliar na educação dos nossos filhos, mas a responsabilidade é minha. Deus vai me cobrar como pai. Eu tenho 2 filhos, né? Deus vai me cobrar pela educação espiritual dos meus filhos, como vai cobrar de vocês também que são pais. A igreja, então, é aquele auxílio importantíssimo, mas o dever primário é nosso como pais. Ensinar crianças não é uma perda de tempo, nem tampouco um passatempo, mas sim um investimento. Muitas vezes, na hora do culto, não sei como o reverendo Benhu faz aqui, não sei como funciona na sua igreja, mas às vezes na hora que separa as crianças, né, para muitos, parece que as crianças têm que sair para deixar o papai e a mamãe ouvir a pregação. Tipo assim, dá um tempo para a gente aqui, não queremos criança agora, queremos ouvir a mensagem. Não, esse não é o objetivo do culto infantil. O culto é um culto. E eu tenho até dificuldade, né, com aquelas pessoas que costumam chamar de cultinho, né? É um negócio assim meio, parece que cultinho, no diminutivo, é algo assim meio que, parece que desprezando um pouco aquele momento. Não deve ser assim, é um culto também, na linguagem delas. Mas quando a criança sai, tá, parece que oscilando aqui, trocar o microfone. Quando as crianças saem para o momento delas, elas vão dar continuidade ao culto que elas estavam prestando com os adultos, não é mesmo? Isso é muito importante. Então não é perda de tempo, nem tampouco um passatempo, mas sim é um investimento espiritual, tendo a certeza que Deus, por meio do seu Espírito Santo, vai aplicar aquela palavra que está sendo ministrada ao coraçãozinho delas, né? De acordo com a capacidade de entendimento delas.
Outro ponto importante: ensinar crianças é uma grande oportunidade de construir e reconstruir os alicerces de indivíduos, famílias e sociedade. Importantíssimo, né? Histórias são mudadas, sociedades são mudadas quando há investimento nas crianças. É mais ou menos, né? Aquilo que falamos humanamente. É claro que para Deus isso não se aplica, para a obra do Espírito Santo isso não se aplica. Mas muitas vezes falamos, esse aí não tem mais jeito. Quando pensamos num adulto, né? Não, esse aí sempre foi assim. É claro que para Deus isso não existe. O Espírito Santo transforma a vida. Mas há um ponto para a gente refletir, no sentido de que devemos investir realmente nas crianças. Nos adultos, sim. Mas é porque a maioria das programações da igreja destina aos adultos. Não é verdade? Nós precisamos investir nas crianças, sabendo que ali está uma oportunidade de construir e reconstruir alicerces de indivíduos, famílias e sociedade. Uma criança que é educada na igreja, existem dados sobre isso, estatísticas, né? Olha, ela realmente é uma pessoa que vai permanecer. Por quê? Porque o princípio didático de Provérbio diz isso, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Não podemos dizer que isso é uma promessa bíblica, né? Não podemos fazer de um provérbio uma promessa. Mas sabemos que tem um princípio didático ali que Deus vai abençoar. Nós educamos os nossos filhos com esta fé, que Deus vai realmente preservá-los. Vai preservá-los, e Ele tem feito isso para a glória do Senhor. O ensino bíblico, deixa eu mudar aqui, né? Tem que adaptar com isso aqui, viu, reverendo Benhu? O ensino espiritual, portanto, bíblico, destinado às crianças, deve contemplar as dimensões individuais, coletivas, levando em conta o comportamento e as relações interpessoais. Não podemos, no ministério infantil, trabalhar somente coletivamente. Temos que entender, cada criança tem uma história. Cada criança vem de um contexto. Cada criança tem uma família diferente, não é mesmo? Você não pode falar para um grupo de crianças de 20, 30 crianças e pensar que todos ali são iguais. Não são. Tem um ali que os pais não são crentes, às vezes ele está ali. Tem outro ali que tem problema na família, sério, não é mesmo? Então nós precisamos entender até o comportamento das crianças, isso reflete exatamente aquilo que elas passam lá na família delas. Precisamos entender isso. Essa dimensão individual, coletiva, levando em conta as relações interpessoais. Aquela criança tem dificuldade de relacionamento, não se relaciona. Por que ela não se relaciona? Muito possivelmente tem um histórico na vida dela. Tem uma dificuldade, às vezes familiar, que a gente precisa ter aquela paciência a mais com aquela criança. Importante observar essa diferença. Nosso trabalho não será em vão, antes terá peso histórico e eterno, tanto para nós quanto para as crianças, e para quantos a elas tenham acesso no presente ou no futuro. Saber que aquilo que estamos falando para elas é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia. O profeta não diz isso? Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra permanece eternamente. E a palavra não volta vazia sem fazer aquilo que apraz o Senhor nosso Deus. Então nunca podemos duvidar, né? Por mais pequenas que sejam as crianças, saiba que você está lidando com coisas espirituais. E Deus haverá de abençoar e inculcar naquele pequenino a palavra dele. Como devemos investir no ensino espiritual das crianças? Eu coloco aqui algumas sugestões, né? Primeiro, orando por elas. Orar, orar, orar. Às vezes nós somos um pouco afoitos, né? Vamos fazer um evangelismo? Vamos, marcamos o dia, distribuímos folhetos aí e tal. Vamos, oramos. Às vezes não oramos. Nós precisamos orar. Primeiro ponto, orar pelas crianças. Orar pelos nossos filhos, pelas crianças da igreja. Orar, colocá-las diante do Senhor, dedicando-as ao Senhor. E como é que nós dedicamos as nossas crianças, né? Através do batismo. O reverendo Benhur até mencionou aqui na sua fala no início, né? Batizando os nossos filhos na igreja. É a forma de apresentação oficial, não é mesmo? Consagrar elas ao Senhor. Quando nós batizamos as crianças, nós estamos dizendo: Senhor, elas pertencem a Ti.
A responsabilidade é nossa de educar, mas elas são do Senhor. O Salmo 127 fala sobre isso, né? Herança do Senhor são os filhos, é do Senhor. Não criamos os nossos filhos para nós. Nós criamos para serem luzeiros no mundo. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Essa responsabilidade que temos. Nós recebemos os filhos de Deus e temos a responsabilidade de reconduzi-los a Deus. Guarde isso, isso é importante. Recebemos de Deus com a responsabilidade de reconduzi-los a Deus. Orar por elas. Ponto de número 2, inculcar nelas os santos ensinamentos. Deuteronômio 6 fala isso de forma muito clara. Oxalá tivéssemos tempos, nós iríamos ler, né? Os irmãos que estão anotando, peço anotar as referências bíblicas, depois você pode ver em casa. Deuteronômio 6 fala sobre isso. A forma que nós devemos inculcar nos pequeninos a palavra. E ali ele está falando para quem? Para os pais, não é mesmo? Inculcar a palavra, levando as crianças à presença de Deus. Isso significa o quê? Assiduidade à igreja. Não é mandar a criança para a igreja. Meu filho, vai para a igreja, lá é um lugar bom, mas o papai e mamãe não vai. Não. Então o ministério infantil também passa pela conscientização dos pais. Por quê? A programação que você estabelece, se os pais não levar a criança não vai aparecer, não é mesmo? É diferente dos adultos que você faz o convite. A criança precisa de alguém conduzir. É por isso que o texto lido aqui inicialmente, de Marcos, fala sobre isso, né? Aqueles que traziam as crianças até Jesus e os discípulos, na sua ignorância, quiseram colocar obstáculos. Jesus, não, deixai vir a mim. Não os embaraceis. Então nós temos a responsabilidade de, como pais, levar os nossos filhos às atividades espirituais da igreja. E como orientadores do ministério infantil, incentivar a igreja e os pais a fazer o mesmo. Porque senão não vai adiantar convidar a criança, se o papai e a mamãe não levar ou mandar alguém para levar, não é mesmo? A não ser que ela mora na porta da igreja e só atravesse a rua, né? Mas geralmente não é assim, a maioria. É preciso que alguém conduza, ensinando-as a memorizar a palavra. Memorizar a palavra. Não sei se você já faz isso, né? Faça isso. Faça isso. Nós temos aí alguns catecismos voltados para crianças, né? Maravilhosos. Eu tenho um pequenininho lá, muito bom, do reverendo Samuel Vitalino. Conhece? Muito bom, reverendo Will, para criança. Muito bom, muito bom. Então, como é maravilhoso você pegar e ensinar o seu filho a memorizar aquelas perguntas e respostas assim, de forma simples, mas profundas. Porque trabalha com a base, né, das doutrinas que cremos e confessamos. Importante ensinar as crianças a memorizar a palavra, as perguntas cruciais. Meu filho, qual é o fim principal do homem? É a primeira pergunta do catecismo, você sabe? Olha, o fim principal do homem é glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Nascemos para a glória de Deus. Nascemos para isso. Seu filho já vai crescer tendo esse esclarecimento na sua mente. Olha, eu estou aqui para glorificar a Deus. Nasci para a glória dele. É diferente. Porque o que eles ouvem aí fora é outra coisa. Não é não? Ah, eu nasci para ser feliz, eu mereço ser feliz, eu tenho que ser feliz. Esse tipo de coisa. Não. Na palavra nós vamos direcionar a mente da criança para Deus. Ela vai aprender a ser uma criança grata. Não que fique murmurando, mas com gratidão. Para não olhar para a mesa e identificar aquilo que falta e reclamar por aquilo que falta. Não, ela vai primeiro agradecer por aquilo que está na mesa. São coisas basilares da fé, não é mesmo? A gratidão. Estabelecendo memoriais que sirvam de testemunho e provoquem a curiosidade dos nossos filhos. Às vezes nós temos em nossas casas muitas coisas, mas nada voltado a algo que Deus fez na nossa vida, não é não? Assim como os casais têm uma aliança no dedo. Para que tem essa aliança? Eu sou casado, estou contando para o mundo, tenho uma esposa, fiz um compromisso com ela diante de Deus. Muitos que trabalham com o ministério infantil defendem isso, né? De você ter alguma coisa na sua casa que marque uma gratidão. Olha, meu filho, isso aqui foi o dia que você fez 5 anos. Olha o que aconteceu. Papai comprou isso aqui, guardou, ou essa foto, alguma coisa assim, alguma coisa que marque. Alguma coisa que marque.
Importante isso, para a criança olhar para aquilo de vez em quando e ter aquele sentimento, né, de crescimento, para deixar as coisas de menino, conforme Paulo fala lá aos Coríntios, né? Quando eu era menino, fazia isso aqui como menino, agora deixei as coisas de menino. Mas tem uma história espiritual, marcos importantes. Isso é importante. Em Josué 4, nós vemos esta verdade maravilhosa, né? Olha, quando a geração futura perguntar, isso aqui vai realmente apontar para isso que aconteceu. É algo que nós não podemos desprezar. Vamos caminhar para frente. Referência masculina. E aqui agora a gente já vai fazendo a transição para o ponto 2. Como é importante a referência masculina no ministério infantil? E geralmente, nós homens que estamos aqui, irmãos, geralmente nós falhamos nessa área, viu? Quase todas as igrejas que a gente fala sobre trabalho infantil, quem é que está à frente? As irmãs. As irmãs são sobrecarregadas. Louvado seja o Senhor que elas fazem trabalhos maravilhosos, né? Mas os homens não podem falhar aqui. Lá na primeira igreja, nós fizemos há uns anos atrás, criamos uma norma, né? Em cada classe de escola dominical tem que ter um homem. Geralmente são 3 professores por classe, né? Um é homem. Porque senão, quando você olha da UPA para baixo, só as mulheres que assumem, né? Os homens têm que participar também. A criança tem que crescer ali na escola dominical, na sua classe, vendo também a presença masculina. Não somente a feminina, que é importantíssima, mas o homem também. Porque o dever é do homem também. Referência masculina, algo fundamental. Não sobrecarrega as mulheres, divide, né? Compartilha com elas nos momentos. Quantas igrejas, irmãos, quantos casos eu conheço, né? Às vezes classe grande assim de crianças, e está ali 1, 2 irmãs, e os meninos dando trabalho, não tem um homem para poder ajudar por ordem ali, sobrecarregando as irmãs. Não pode. Referência masculina. Até porque nós devemos ensinar as crianças a lidar com a liderança masculina na igreja. Por quê? Porque quando nós vamos escolher os oficiais, são homens. Os pastores, os presbíteros, os diáconos. E a criança vem desde pequenininho lá, a referência dela na igreja é só as mulheres. Aí de repente agora, quem vai comandar são os homens. Mas fica meio assim, confuso na cabecinha da criança, entendeu? Isso é importante então, detalhe importantíssimo. Faça isso na sua igreja. Coloque, converse com o seu pastor. Pastor, vamos colocar a presença de um homem. Se a sua igreja tem muito diácono, muito presbítero, que sejam os oficiais, nem que ele passe por lá domingo sim, domingo não, ele esteja presente por ali, mas é apresentado na classe. Olha, aqui, durante o ano de 2016, que se aproxima, está na hora de começar, né? Uma nova etapa, daqui 2 meses. Nós vamos ter, então, a presença do Edson. O Edson, permita usar o seu exemplo aqui, né? O Edson vai ser o professor colaborador aqui nessa classe. As crianças olham para ele, já vai sair dali olhando para ele diferente. Não é assim? Importante a referência masculina. Ensinar os meninos a portar varonilmente, conforme o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 16, 13. Portar varonilmente significa como homens. Os meninos precisam aprender. E agora eu vou falar um pouquinho sobre masculinidade, não é mesmo? Poderia falar sobre feminilidade, mas escolhi masculinidade. Existe um novo referencial de educação que busca uma igualdade na criação de meninos e meninas. É preciso repetir o princípio básico da palavra de Deus. Homem e mulher são iguais em essência, em valor, mas diferentes quanto a papéis. Olha, nós lutamos contra isso, irmãos. Esse novo referencial que busca uma igualdade. E eles misturam essência com papéis. Faz uma salada de frutas. Diferente. Homem não é igual a mulher. Mulher não é igual a homem. Deus criou diferente. Não é mesmo? Em termos de valor, volto a repetir, tá bom? Em termos de valor, somos iguais. O homem não é melhor do que a mulher não é melhor do que o homem, diante de Deus. Não, são iguais, mas os papéis são diferentes.
E isso é fundamental quando a gente trabalha isso desde pequenininho, né? Para que as crianças possam entender e vão crescendo. Quando começar a namorar, se casar, estabelecer um lar, uma família, não vão ter dificuldade com os papéis, porque já estão sendo treinados desde pequenininho, as diferenças. Isso é realmente fundamental e importante. Estamos perdendo a referência. A distorção do mundo tem chegado na igreja. A falta de instrução quanto à feminilidade e à masculinidade é grandiosa em nosso meio. Os meninos não são mais educados no sentido de ser um cavalheiro. O que é isso? Geralmente os meninos não sabem. O que é ser um cavalheiro? Não é não? Chegou com as compras, tem o menino e a menina. Quem vai ajudar a carregar o maior peso? O menino, tem que ser. Senão ele fica folgadinho, né? Não pode. Começa desde pequenininho, irmãos. Isso é fundamental. A ser um protetor. O homem, né, foi escolhido por Deus para ser o protetor. A mulher é a protegida. Então quem é que tem que carregar o maior peso? É o homem. Quem é que tem que abrir a porta para o outro entrar dentro do carro? O homem. Precisa ser cavalheiro. Se está no ônibus, o ônibus está cheio, o menino está em pé, tem uma senhora lá, o menino está sentado, tem uma senhora em pé, ele tem que levantar e a senhora tem que sentar. Concordam comigo que isso está sendo esquecido? Está sendo esquecido. O que acontece hoje é os meninos, né, ficam compenetrados no mundo deles e pronto. Não, na igreja a gente tem que ensinar. Olha, meu filho, você como menino, Deus te criou assim, homem, para ser o protetor. Então você vai ser o protetor. Você, minha filha, é a protegida. Você vai estar debaixo da autoridade de um homem, ou do seu pai, e depois, quando você se casar, do seu marido, para te proteger para o seu bem, para você não ser exposta, como tem sido, não é mesmo? As mulheres. Isso é fundamental, a gente começar a trabalhar desde pequenininho essa diferença que é de Deus, né, para o nosso bem. É preciso entender a diferença. Educar um menino é diferente de educar uma menina. Guarde isso, irmãos. Você que tem filho e filha, Deus me deu esse privilégio, né, de ter um casal diferente. Não é igual. Existe diferença. John Piper, né? Nós gostamos muito de John Piper com seus escritos, e ele diz algo muito importante aqui que eu quero convidar você a observar. Abrindo devagarinho ali. Vamos ver o que diz. Ao vivermos uma profunda revolução que está sendo produzida e as formidáveis alterações que estamos presenciando, o significado que Deus estabeleceu perpetuamente, não vai mudar nunca, em sua palavra para os sexos, é a única alternativa segura para encontrarmos a nós mesmos. Olha que profundo, né? Deus estabeleceu em sua palavra papéis diferentes para homem e para mulher. E nós precisamos identificar isso. E isso começa desde pequenininho. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal lá de casa, né? Eu tenho um filhinho com quase 9 anos. Então, ele tem o quartinho dele lá. Eu sempre falo isso para ele. Meu filho, esse lixinho aqui vai ficar no seu quarto. Você é responsável pela limpeza do seu quartinho. Tem gente que às vezes assusta. Nossa, pastor, mas já? Claro. Não que ele vai pegar um rodo, vai lavar o quarto. Não é isso. Mas papel de bala, não sei o quê. Coloque no lixo. Você está liderando esse quarto aqui. É seu. Se ele não começar a aprender isso, como é que ele vai ser um chefe de casa no futuro? Vai acontecer assim da noite para o dia? Não vai, irmãos. É algo trabalhado, começa quando criança. É importante saber, né, diferenciar. O brinquedo da menina é diferente do brinquedo do menino. Isso não quer dizer que eles não possam compartilhar, brincarem juntos de vez em quando. Claro que pode. Mas a menina tem aquela forma dócil. A boneca, não é não? Há uma didática ali para ser uma mãe no futuro. Sempre houve. Tem que continuar vendo. A gente tem que valorizar essa diferença, e isso começa desde pequeno. A importância dos ritos de passagens.
Isso aqui é algo muito importante, né? Em especial os americanos usam muito isso. Na nossa cultura brasileira, as pessoas não valorizam muito isso, mas é importante, é importante. Rito de passagem. Ritos iniciatórios, o que é isso? Os meninos precisam dar provas de que são capazes e estão prontos a confrontarem-se com os riscos e perigos da vida, encarar testes, ser provados, até que sejam reconhecidos. Por quê? Porque o homem foi chamado por Deus para liderar a sua casa, não é? É o papel do homem. Papel do homem. Então, se ele não começar desde pequenininho a saber que ele vai ter que sair à caça, vai ter que lutar, ele não vai ser um homem forte. Ele vai ser um homem desanimado da vida. Não é? Ele precisa treinar desde pequenininho. Meu filho, nós que somos homens, Deus nos chamou exatamente para liderar a nossa casa, e isso demanda o quê? Sacrifício, luta, porque senão vai sobrar para a mamãe. Mas não é o papel da mamãe. O papel da mamãe é ajudar o papai, é ser a auxiliadora. Isso não diminui ela em nada, não é mesmo? O Espírito Santo é nosso auxiliador. Nós diminuímos o Espírito Santo? Longe disso. Apenas protege a mulher. Quando o homem não faz isso, ele expõe a mulher. A mulher tem que ser exposta. Isso não é legal. Ela foi criada por Deus para ser uma joia protegida, auxiliadora, conselheira, companheira. Aquilo que o homem não tem, ela tem. Ele se completa. É assim. Precisa ser desde criança, né, trabalhado na vida dos meninos. É claro, de acordo com a capacidade de entendimento deles. Mas ensinar os meninos a serem o quê? Testados para crescerem com força. Ser masculino é exercer liderança. Por determinação de Deus, ser homem é ser chamado para liderar, exercer autoridade. Isso começa desde pequenininho. Botando ele para liderar alguma coisa, nem que seja o seu quarto, nem que seja um momento por semana na hora do culto doméstico, alguma coisa. Ele tem que começar a aprender a liderar desde pequenininho. Um desafio para os pais. Como vencer o desafio de criar a nova geração de homens em um mundo que tenta criar um terceiro sexo? Nós estamos num mundo que tenta criar um terceiro sexo, não é isso? Educar um menino é um desafio. Não obstante, por mais desafiador que possa ser, é um privilégio dado por Deus. Volto a dizer, poderia estar falando aqui de feminilidade, aí era tudo focado na menina. Mas eu estou falando, né, de masculinidade nesse momento. Estou focando no menino. É um privilégio. Você que tem um filho, uma filha, isso é um privilégio de Deus, educar um filho e uma filha. Você está criando alguém à sua imagem, né? Aí você diz, mas nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. É verdade. Mas, de certa forma, abrindo aspas aí, é a nossa imagem também. E Gênesis 5 fala sobre isso. É a cara do pai, é a cara da mãe. Olha, do jeitinho do pai, do jeitinho da... Olha a nossa responsabilidade, não é? E às vezes nós ficamos bravos com eles, né? Porque eles expõem os nossos erros, né? Meu filho, não pode fazer isso. Mas às vezes a gente faz. E eles estão nos copiando. Olha que responsabilidade. É um desafio educar um menino e também uma menina nos nossos dias. A masculinidade, voltando o foco para os meninos, precisa ser desenvolvida, ser buscada. Não é um estado, mas é uma busca. Nasceu sexo masculino. Quer dizer que vai ser um homem, literalmente falando? Nem sempre. É preciso desenvolver. É preciso desenvolver a masculinidade, sabia disso? A gente trabalha com essas palestras lá, eu tenho outras. Muito importante, reverendo Ben-Hur, trabalhar isso na igreja. Masculinidade. E feminilidade também, para as meninas. Mas no foco aqui da noite, pensando nos meninos, trabalhar com os pais. Nós temos encontros lá de vez em quando, só pai e menino. Quando é feminilidade, só mãe e menina. Separa. Exatamente para trabalhar essas questões. Para o menino não crescer momado, sem força, perde, vira chorar. Não. Ele tem que aprender a lutar. O homem é assim, é o caçador. Vai sair a caça. Vai ter derrota, vitória, vai ter. O menino tem que começar a trabalhar com isso. Quando os pais, né, não deixam os meninos, se perdeu, tem que paparicar, porque não pode. Não, tem horas que tem que deixar. Meu filho, a vida é assim. Acontece derrotas também, você amadurece nas derrotas. Isso faz parte do amadurecimento, desenvolvendo
a masculinidade nos meninos. Vejamos alguns passos, e a parte final da nossa palestra, necessários no processo de desenvolvimento da masculinidade dos meninos. Primeiro, liberdade apropriada, progressiva e responsável. Você começa a descolar do seu filho, devagarinho. Sabe aquele menino que só fica perto do pai e da mãe? E está crescendo e continua assim. Meu filho, você descola um pouquinho agora. Liberdade apropriada, progressiva, responsável. Não é abandonar, claro que não. Isso significa que no começo da vida, o pai o dirige em todas as situações. À medida que o filho vai amadurecendo e tomando consciência de sua responsabilidade, é que o pai vai gradativamente, pouco a pouco, deixando tomar suas próprias decisões, treinando a mente dele, conforme Paulo diz lá em Efésios 6,4. Não somente com as coisas espirituais, mas com a vida. É assim, liberdade apropriada, devagar, mas é fundamental ele começar a descolar, saber que ele tem uma vida a seguir. 2, segundo passo, cultivar palavras de afirmação e encorajamento. Efésios 4:29. Se alguém puder ler esse versículo, por favor. Quem pode ler rapidamente? Efésios 4:29. Olha, se isso aí é num contexto, da igreja, da vida cristã, da vida em sociedade, quanto mais dentro de casa. Palavras de afirmação. Palavra torpe aqui, lá na língua grega que foi escrito no Novo Testamento, significa podre, apodrecida. Palavra podre, sem edificação. A gente tem que ter cuidado com as palavras, Se transmitimos o nosso carinho por meio de gestos, por meio de nossas palavras, transmitimos nosso amor e apreciação pelos filhos. Palavras de encorajamento. A gente tem que ter cuidado, em lidar com o ministério infantil, com crianças, palavras depreciativas. Elas assimilam aquilo. A gente não pode fazer isso. Palavra de encorajamento. Você vai conseguir, vai dar certo. Você errou agora? Papai também é pecador. Vamos pedir perdão a Deus juntos? Você pecou? Papai também peca. Mas vamos caminhar juntos. Encorajamento. Para o menino não ser minado, não é mesmo? Muitos adultos vivem amargurados, até com seus pais, porque nunca ouviram deles sequer uma palavra de apreciação. E aí vem Tiago 3, que fala da língua, do poder que tem, não é mesmo a palavra? É fundamental a gente encorajar os nossos filhos, cultivar nos nossos filhos palavras, de afirmação e encorajamento. Terceiro passo, vamos caminhar. Ensino formal e informal. Inculque a palavra de Deus nele. O maior legado que um pai pode deixar para o seu filho é exatamente o espiritual. E aí eu coloco entre parênteses ali o exemplo pessoal da minha infância, Deixa eu falar rapidinho para vocês. Eu nasci num lar crente, meu pai presbítero da igreja presbiteriana, minha mãe crente, e nós, quando nasci, nós morávamos no interior, numa fazenda de 22 quilômetros da congregação. 22 quilômetros de distância de uma congregação presbiteriana que tinha. E papai e mamãe nos levava como? A cavalo. Você já imaginou andar 22 quilômetros a cavalo para ir para a igreja? Mas foi assim, na minha infância. E eles faziam isso. Chuva, sol, não importava. Eu trago em minha memória até hoje, Época de chuva, naquela época chovia muito, assim, Dias. Eu me lembro, a gente ia atrás no cavalo ali com aquela capa de chuva, levantava a capa para olhar a chuva caindo, e a gente ia para a igreja. Isso marcou na minha vida. Fundamental isso, Inculcar a palavra de Deus, o legado da palavra de Deus, do comprometimento, formal e informal. Sentado, Deuteronômio 6 fala sobre isso, Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao levantar. São os momentos formais e informais, sempre inculcando a palavra. O ensino formal se dá quando ensinamos sistematicamente alguma lição aos nossos filhos. Vamos estudar o catecismo, vamos estudar o livro de Provérbios. Aí se torna um ensino formal, paulatinamente, todo dia um pouquinho. Mas o ensino informal, aquele que acontece quando você vai com seu filho na padaria, anda com ele em qualquer lugar, informal. Outro dia, com os meus meninos, paramos no sinal, aí meu filho olhou assim para o muro, a pichação,
E ele disse assim: nossa, papai, olha o que picharam ali. Aí vem o ensino informal, né? Pois é, meu filho, você acha que tem Jesus no coração? Quem escreveu que a palavra feia naquele muro? Porque ele já está... Quem é pai aqui sabe, quando o filho começa a ler, lê de tudo, né? Então você tem que ter um cuidado, né? Eu falei: pois é, você acha que tem Jesus no coração? Quem escreveu esse palavrão aí? Não tem, né, pai? Pois é, não tem. Tem que orar por ele, né? Para que ele mude. Isso não é um comportamento legal. Ensino informal. Então, não somente na igreja, no momento mais formal, mas nos momentos informais também, né? Nossa instrução a eles não deve ser restringida a esses momentos formais apenas, mas em todo momento. Isso é fundamental, é um passo necessário no desenvolvimento da masculinidade do menino e também da menina, da feminilidade, com certeza, né? Próximo passo, 4. Observe quem são os heróis de seu filho. Isso aqui é fundamental, irmãos. Quem são os heróis de seu filho? É muito comum os filhos criarem, através da admiração, alguns heróis, entre aspas, não é? Ah, eu gosto do cantor tal, eu gosto do jogador de futebol tal, eu gosto disso, daquilo. Idealiza alguém, se torna quase um herói para ele. Esteja atento para saber quem são estes, abre aspas, heróis, dignos de ser admirados. Senão os nossos filhos podem começar a transformar em herói alguém que não merece. Não pode ser. Alguém de um comportamento depravado. Você vai ter que redirecionar isso aí. Preste atenção nesta nova transparência aqui. Por exemplo, o vovô é um herói por ter educado o papai nos caminhos do Senhor. Olha aí, não é um bom herói para você direcionar para o seu filho? Ah, eu gosto, aquele fulano de tal lá, aquele artista tal. Olha, é um herói, hein, papai? Ah, você gosta dele? Por que você gosta dele? Ah, tem essas qualidades, ok. Mas eu quero te dizer que herói mesmo é o vovô, que educou o papai nos caminhos do Senhor, levando ele a cavalo para a igreja, mais de 20 quilômetros todo domingo. Percebe? Você faz o contraste. Você traz para o espiritual. Ele vai ter uma referência, mas a referência, você vai direcionar essa referência para a referência espiritual. E não para quem não tem nada com Deus, não é mesmo? Isso é importante. Seja você mesmo, papai, um herói para seu filho, mamãe, um herói, uma heroína para sua filha. Você pode ser para ele o melhor goleiro, o melhor caçador, o melhor pescador, não é não? É difícil, dá trabalho, né? Mas é importante. E o quinto e último passo: promova um rito de passagem. Presta atenção nisso aqui. Outro passo importante que marca muito a vida de nossos filhos é comemorar, por exemplo, o seu 10º aniversário, 15 anos, 18 anos, não importa, com um rito de passagem. Você que é pai, faça isso. Faça isso. Isso é importante, marcar uma idade. Por exemplo, a chave da casa. Não sei se alguém aqui é pai e já tem filhos maiores que já deu a chave da casa para eles. Já a chave do apartamento? Ah, dá um temor, não dá não? Nossa, meu filho agora tem a chave do apartamento. Andar de ônibus pela primeira vez sozinho. Ah, quem é pai e mãe, não é fácil não, é fácil? Meu filho vai sair de ônibus pela primeira vez aqui na capital. Meu Deus, será que vai voltar? Vai perder o rumo? Não é fácil. Quem é pai sabe disso muito bem. Então promova um rito de passagem. Que é isso? Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho, né, antes de mudar. Meu filho, você está fazendo 10 anos agora, então o papai agora vai te dar isso, um celular. Tá, 10 anos está pouco para ter um celular? Tá, né? Ou não? Vamos passar para 15? Cada caso é um caso, né? Vamos imaginar então. Meu filho está fazendo 15 anos, vai ganhar um celular agora, hein? Então sabe o que a gente vai ter agora? A gente vai ter um momento aqui na presença de Deus, chamar o pastor Benhu para fazer uma oração para a gente aqui. Né? Imagine você aqui da igreja do Jardim Canadá. O reverendo Benhu vai vir aqui, a gente vai ter um momento aqui em casa, em família, e a gente vai orar a Deus para esse momento, porque é um momento marcante na sua vida. Isso faz uma diferença, irmãos. Faz uma diferença. Meu filho está recebendo a chave do apartamento. Cuidado, hein? Se você deixar a casa aberta, alguém vai entrar aí e vai roubar. Você é responsável também agora pela casa. Então nós vamos colocar esse momento na presença de Deus. Formalize isso. Parece assim algo meio longe de nós, né? A nossa cultura não é muito disso. Os americanos fazem muito isso. Mas funciona. Traz responsabilidade para aquele momento. E é claro, um momento na presença de Deus, pedindo a bênção de Deus.
Rito de passagem, não esqueça de fazer isso, né? Com o seu filho, incentivar isso na sua igreja, no ministério infantil que você trabalha. Vamos recapitular os 5 passos aí? Liberdade apropriada, pouco a pouco. Cultivar palavras de afirmação e encorajamento. Ensino formal e informal. Inculque a palavra de Deus, né? Seja em momento formal ou não. Observe quem são os heróis de seu filho. Valorize e promova o rito de passagem. Isto é fundamental na educação espiritual de seus filhos, né? E também no ministério infantil. Nós poderíamos caminhar mais, mas eu vou parar por aqui, irmãos. A transparência é maior, né? Tem outras palestras envolvidas. Eu gostaria de deixar neste ponto para que nós pudéssemos, nesses momentos finais, refletir um pouquinho e dar a oportunidade para você falar aquilo que você tem para contribuir para esse momento aqui.